Bom, gente, como eu falei para vocês anteriormente, né, vamos massificar nosso conhecimento respondendo questões, né? Essa primeira questão é bem interessante, né, do IF do Espírito Santo. O próprio Instituto foi responsável por fazer o concurso em questão para o cargo de assistente. Ele fala o seguinte: observe a planilha a seguir elaborada utilizando o aplicativo LibreOffice Calc, né? E ele vai dar uns valores, né? 3, 7, 5 e 2, e ele dá essa fórmula igual soma de A1 até B2. Ele pergunta qual é o resultado esperado da execução da função da célula B3. A partir disso, eu quero fazer um macete para vocês nunca errarem questões de concurso quando se trata nessa questão de soma, de média, enfim, de qualquer função que utiliza linhas e colunas. Porque você percebe, né, que aqui ele está perguntando A e B, tá? O que eu preciso fazer, professor? Uma coisa bem simples. Se ele está falando de A1 até B2, você tem que fazer um cálculo base. Que cálculo base que seria isso? Você tem que calcular o seguinte: qual é a quantidade de colunas e qual é a quantidade de linhas. Como que eu determino a quantidade de colunas? Você vai fazer um cálculo simples. De A até B, você anda A e B. Então eu tenho 2 colunas. Se você anda de 1 até 2, você também andou 2, só que você andou 2 linhas. E aí você faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então você vai somar, no caso aqui, 4 valores. Se fosse média, você faria a média de 4 valores. Se fosse o mínimo, você ia calcular o mínimo de 4 valores. Então fique atento. Então, nesse caso aqui, olha o gabarito, qual que vai dar. Se eu vou somar 4 valores, eu vou somar todos os valores que estão aqui inseridos. Então, 3 mais 7, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 2, 17, né? Gabarito A. Agora, imagine só, se ele coloca para você essa fórmula, igual soma A1, 2 pontos, B1, tá? E aí muita gente vai marcar praticamente que vai pegar todos os valores 3, 7 e 5, né? Então ficaria 15 o resultado, uma situação hipotética. Por que que eles vão imaginar? Porque eles vão imaginar o seguinte, ó. Daqui até aqui são 2 valores. Então eu vou andar 2 colunas. De 1 até 1 eu vou andar uma linha. Algumas pessoas somam valor de 3, né? Só que aí estaria errado, porque você multiplica para fazer o cálculo. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou pegar o valor de A1. Quem que é o valor de A1? 3. Quem que é o valor de B1? 7. 7 mais 3, 10. No caso, se fosse dessa forma, gabarito seria a letra T. Então, fiquem atentos, por favor, tá? É uma pergunta bem simples, mas se ele quiser se complicar, era só colocar um aqui, que daria uma dor de cabeça muito grande, tá? Então, sempre quando você pegar qualquer função que te peça, né? Que te faça tentar interpretar linhas e colunas, né? Você tem que fazer esse cálculo base aí, para saber quantas linhas andou e quantas colunas ele andou. Perfeito, gente? Então, gabarito é A, né? Próxima questão, dessa vez foi da Prefeitura de Guarulhos, né? A VUNESP foi a banca realizadora. E vamos ver o que eles estão cobrando da gente, né? A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do LibreOffice Calc 4.3 em sua configuração padrão e em português. Então ele dá a planilha em questão. Vamos verificar o que ele está perguntando. Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula A5, após esta ser preenchida com a fórmula igual média a 1 ponto e vírgula B4. Primeira coisa, não há necessidade de quebrar a cabeça porque aqui está correto, né? Normalmente fala, mas pode anular. Não, não pode anular porque igual média o cara escreveu certinho. Lembrando, se tivesse sem acento, caberia anulação, tá? Você pode digitar tanto maiúsculo quanto minúsculo, perfeito? Agora, o que eu preciso saber? Que a fórmula está correta, o parênteses está correto, eu preciso saber qual que é o intervalo. O intervalo é sequencial? É até ou é e? Nesse caso, ele é e, porque é ponto e vírgula. Então, eu preciso achar o valor de A1 e eu preciso achar o valor de B4, tá? Valor de A1 é 1, valor de B4 é 1 também. Então,
eu vou fazer o quê? A média nada mais é do que você somar os valores e dividir pela quantidade de valores inseridos. Eu inseri um valor, eu inseri outro valor. Então, 1 mais 1 vai dar 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, tá aqui o gabarito. Tá? Tá aqui o gabarito. Muitas pessoas vão pegar e somar todos os valores, calcular pelos valores inseridos para depois encontrar o resultado. Olha a dor de cabeça que seria por causa de uma interpretação de texto, tá? Então, uma questão que você não pode errar, tá, galera? Beleza? Então, uma questão tranquila de ser feita, né? O gabarito é novamente a A. Perfeito? Vamos para a próxima, né? Dessa vez foi do IF do Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que ele está nos cobrando. O LibreOffice Calc é uma ferramenta gratuita que permite construir planilhas eletrônicas, elaborar cálculos matemáticos e estatísticos. Utiliza as funções pré-definidas e na qual possui essa fórmula, igual ao máximo D5 e D9. Bom, igual ao máximo está correto, né? Viu que está com acento, né? E aí, entre parênteses também está ok, e eu preciso sempre focar na parte do intervalo. O intervalo é fundamental para a tua vida. E aqui o intervalo é E ou é até? É E. Se é E, é individual. Eu tenho que fazer o cálculo, né? Verificar quem é o maior valor entre D5 e D9. Então vamos analisar as alternativas. Calcula a soma dos valores? Já para por aí. Nem quero ver o resto. Por que você não quer ver o resto? Não perca tempo. Né? Porque você vai perder tempo com questões mais difíceis. Ele vai fazer o cálculo da soma? Jamais. Ele vai verificar quem é o maior número. Calcula a soma? Jamais também. Né? Calcula o máximo divisor comum, pelo amor de Deus, gente. A gente não faz esse cálculo de máximo divisor comum, não. Né? Nós vimos que as funções básicas de máximo ele vai verificar o maior valor. Pode cancelar isso aí. Calcula o valor máximo existente entre os valores contidos nas células D5 e D9. Tá aqui nosso gabarito. Tá aqui nosso gabarito. Mas vamos verificar, né, o que pede, né? Calcula a próxima. Calcula o valor máximo existente no intervalo compreendido entre. Entre é sequência, então você elimina. Tá aqui, D. Tá uma questão que de certa forma tem bastante texto? Tem, mas é fácil, basta interpretar, tá? Não tenha preguiça, gente. Tente, grave e entre. Isso faz uma diferença muito grande na tua prova, tá bom? Vamos responder essa do INSS, né? Para o cargo de analista. O CESP foi responsável pelo concurso, né? No ano 2016, eles falam o seguinte: acerca dos aplicativos para edição de textos, né? E planilhas e do Windows 10, julguem o próximo item. Situação hipotética. Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista. E para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha mostrada abaixo. Assertiva. Nessa situação, por meio da fórmula igual média, pessoal, por favor, igual média não. Se ele quer calcular média, é igual a média. Igual média. Se ele tivesse colocado também dessa forma, também estaria errado. Então, nem preciso verificar o resto, tá? Porque a média é igual média. Então, está errado o gabarito. Beleza, gente? Então, nós vimos que são questões que no Calc exige mais interpretação de texto, não análise profunda dos dados. Então, assim, são questões de certa forma fáceis, mas que exigem a sua interpretação. Se você entender as funções básicas, soma, média, mínimo, máximo, maior e menor, fica tudo fácil. Perfeito? Então agora nós vamos ver na prática as funções avançadas. E aí o que eu peço? Se você não entendeu essas funções básicas, volta, veja de novo, porque as funções avançadas, elas precisam que vocês tenham noções. Se você não tiver noção, como é que você vai para avançada? Beleza? Então, vamos começar a noção avançada agora. Perfeito? Bom, galera, agora nós vamos ver a parte de funções avançadas, né? Volto a repetir, se você não entendeu funções básicas, tenta entender e interpretar, porque senão você vai ficar muito confuso e vai acabar que não entendendo nada, né? E vai só prejudicar o seu conhecimento, o seu estudo, beleza? Então, vamos lá. A primeira função avançada que nós iremos aprender e conhecer, né, é a função C. A função C, ela trabalha com a seguinte maneira, né? Ela vai fazer, né, uma comparação lógica,
né? E nessa comparação lógica vai apresentar um resultado se for verdadeiro, se não, se for falso também vai apresentar uma resposta. Então isso que seria o C. O C eu vou aplicar nessa tabela de notas. Por exemplo, qual que é a comparação lógica que nós iremos colocar? Nós vamos fazer o cálculo básico. Se a nota for maior, na verdade a média no caso, né? Se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado, beleza? Como que eu coloco isso na fórmula, na função em questão, né? Então eu vou ter que digitar igual o nome da função que é C, abro parênteses, né? E eu vou colocar a média, né, que ela está aqui, vou selecionar com o mouse, e vou falar que ela tem que ser maior, colocar os conectores avançados, né, maior, igual, né? Porque se eu colocar maior, a nota só pode ser maior que 7. Se o cara tirar 7, ele está reprovado, e isso não é verídico quando a gente trata de notas, né? Então, maior igual a 7, e aí eu coloco ponto e vírgula, né? Esse ponto e vírgula vai fazer a separação da condição lógica. E agora eu coloco o verdadeiro. Então, se a nota for maior ou igual a 7, o que acontece? Ele não está aprovado? Tá. Então, eu vou colocar aprovado. Lembrando que, uma vez que você vai colocar texto, sempre tem que colocar entre aspas, tá, gente? Aspas duplas. Então, aprovado. Se eu colocasse, por exemplo, número, não haveria necessidade, né? Se eu quisesse colocar o seguinte, se for maior ou igual a 7, né? Eu vou colocar 0. Eu não haveria necessidade de colocar entre aspas duplas. Agora, como é texto, tem que colocar entre aspas duplas, tá? Então, se nota for maior ou igual a 7, né? Ele está aprovado. Agora, se não atender essa condição, o que vai acontecer? Eu tenho que colocar uma outra instrução. E a outra instrução vai falar que ele está reprovado. Como reprovado também é um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas, né? Coloquei, eu tenho que finalizar com parênteses. Lembrando que se eu não der o Enter, não vai funcionar. Só título de curiosidade, ele está com 4,75 de média. E cálculo básico, né? 4,75 é menor que 7. Então ele vai estar reprovado, né? Ah, eu vou ter que digitar todas essas funções? Não, você vai pegar a alça, né, de seleção, vai clicar e arrastar, né? E aí mostrou, o José também, né, esse aluno também está reprovado porque ele está com 5,93. Vou aumentar a nota dele aqui só para vocês verem que é automático a função. Vou colocar 8 aqui, né? Vou dar 8 e vou dar um Enter, né? A média dele foi para 7,6 e ele está aprovado. Essa pessoa que está com 4,75, vou dar um 10 para ele aqui. Vamos ver se ele consegue ser aprovado. Ele ainda continua reprovado porque a média dele foi 6,5. Vou colocar aqui, né, manualmente, que a média dele foi 7. E 7 está aprovado. Tá aqui, ele está aprovado também. Vou colocar 6,9, tá? Ele está reprovado. Por quê? Porque 6,9 é menor que 7. Então, vimos como é que funciona, né, a função avançada C. Lembrando que dentro daqui da condição, né, eu poderia, no caso, criar a média, né? Então, eu poderia colocar o seguinte, a média aqui dentro, se fosse necessário, né? Então, dentro de uma função pode ter uma outra função. Beleza? Agora nós iremos para a próxima, que é a função conte valores. Qual que é a função dessa conte valores? Contabilizar quantas células possuem registros. E aí você pode perceber que tem uma outra função também avançada chamada conte número, né? Qual que é a diferença, gente? A diferença é o seguinte, que conte valores vai contar pra gente quantas células tem conteúdo, independente se for texto ou número. Agora, a conte num, o próprio nome da função já influencia, né? Já fala que você só vai fazer a contagem se for números. Então, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa isolada informática LAC Concursos para o concurso da Polícia Federal 2018, cargo de agente, escrivão.
cargo de agente, cargo de escrivão. Meus amigos, minhas amigas, vocês sabem, vocês já leram o edital e vocês viram o seguinte, que no edital, o bloco 2 é exclusividade à disciplina informática e cobrou aí bastante conteúdo de TI, banco de dados, né, e assim por diante. Claro, nós aqui da La Concurso, com o nosso grande mestre, nosso amigo, o professor Marcelo Leal, que é um dos melhores professores de informática do Brasil, ele gravou com exclusividade aqui na Concursos esse módulo. O módulo está sendo muito bem avaliado para os alunos e vários alunos do professor Marcelo Leal falou: olha, professor, monta para a gente uma isolada. Então, eu estou aqui para apresentar a nossa isolada para vocês, para te convidar a assistir o restante desta videoaula que você acabou de assistir e muito mais. Então, a isolada PF Informática 2018, tá? Como professor-chave, o professor Marcelo Leal. Por isso mesmo, olha só, investimento apenas R$30, é isso mesmo, R$30, você pode estar dividindo isso, R$30 ainda no nosso site, 90 dias de acesso, eu tenho certeza que você estará preparado para a disciplina PF Informática, um curso bastante enxuto, um curso top de linha da La Concurso. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na La Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.